Um olá para quem nos assiste, para quem está interessado nos cursos de História. Eu sou a professora Mariana Flores da Cunha Thompson Flores, coordenadora do curso de História Bacharelado. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vão nos assistir. Eu sou o professor Francisco de Paula Souza de Mendonça Júnior, coordenador do curso de História e Licenciatura, e é um imenso prazer poder contar com todas e todos aqui acompanhando essa nossa conversa um pouco sobre os cursos. Então, hoje a gente conta com a presença do aluno Diogo Della Justina, que é nosso aluno do curso de bacharelado, e com o nosso egresso, ex-aluno, Francesco Santini, diplomado nos dois cursos, tanto na licenciatura e no bacharelado, e que depois vão conversar um pouco conosco aqui sobre as suas experiências e trajetórias. O objetivo, então, é que a gente possa conversar um pouco, apresentar os dois cursos, e que no final dessa conversa, quem nos assiste continue interessado nesses cursos, ou aumente esse interesse nesses cursos, porque algo que nos orgulha bastante é poder dizer que os nossos cursos são cursos com bastante procura, são cursos que sempre preenchem todas as vagas oferecidas e cursos que apresentam baixo índice de evasão, ou seja, né, as pessoas procuram os nossos cursos, cursam efetivamente até o final. Isso, né, é uma característica que a gente se orgulha muito de poder sustentar. Vou passar para a apresentação, então, do curso de História Bacharelado, que é o curso que eu coordeno, junto com a professora Semira Miscorci Silva, que é a coordenadora substituta. Esse curso, o História Bacharelado, ele é um curso de duração de 3 anos e meio, ou seja, são 7 semestres. Vocês têm projetado aí o site dos cursos de História no Descubra, mas também buscando na internet pelos cursos de História da UFSM, vocês vão encontrar as páginas dos cursos, onde vocês podem localizar as estruturas curriculares, tanto da História Bacharelado quanto da História Licenciatura, e podem visualizar essas informações da nossa estrutura curricular, das disciplinas, e vão poder visualizar também as notas. Né? O curso de História Bacharelado ele é um curso novo. A professora Semiramis e eu estamos na gestão do curso desde que o curso iniciou. Então, o curso é realmente jovem, nós não passamos ainda por uma avaliação efetiva do MEC, então a nota que nós temos é uma nota ainda de curso que recém abriu, né, que é a nossa nota 3, e que a gente imagina muito provavelmente que suba essa nota na primeira avaliação que tivermos. O curso habilita o seu egresso, o seu aluno, a atuar em espaços de produção, de salvaguarda e de divulgação de conhecimento histórico que não seja a escola propriamente. Então, os nossos profissionais terão habilitação para trabalhar em museus, em institutos culturais, institutos de pesquisa, em arquivos, em memoriais, em diversos setores do governo que sempre tem vagas, sempre tem postos para historiógrafos ou historiadores no executivo, no legislativo, no judiciário, e também na iniciativa privada. Há muitos egressos do curso que atuam nessa área de pesquisa empresarial e outros temas, enfim, semelhantes a isso. Nesse sentido, a nossa formação, ela passa por disciplinas como de teoria e metodologia, de práticas de pesquisa, ou seja, que vão habilitar os nossos alunos para o desenvolvimento de pesquisa, de produção de conhecimento histórico propriamente, além de disciplinas como história e arquivo, história e patrimônio, que são áreas nas quais a gente também consegue ter a nossa atuação. E as disciplinas de arqueologia, que, enfim, vão ter essa especificidade, ou vão voltar para esse conhecimento mais direcionado para a questão da arqueologia, da pré-história. E nós dispomos de um laboratório muito bonito, que se chama Lasca, depois eu posso mostrar aqui as imagens, que é um laboratório de produção de conhecimento arqueológico e também de salvaguarda de patrimônio arqueológico. O curso de História Bacharelado e de Licenciatura, os dois têm um núcleo que é comum,
o que faz com que os alunos que ingressam tanto num quanto no outro sigam um caminho muito próximo, né? Muitas vezes os alunos dos cursos nem conseguem diferenciar, né, quem é de qual, porque há um núcleo comum de disciplinas que é compartilhado, portanto, e eles se dividem justamente nessas disciplinas específicas do bacharelado e da licenciatura. Para além disso, as disciplinas que a gente chama de disciplinas optativas, eletivas, ou as disciplinas complementares de graduação, que no nosso curso se chamam tópicos aprofundados. Os tópicos, eles são obrigatórios para quem cursa o bacharelado, mas os mesmos tópicos também são oferecidos para alunos da licenciatura. Então, novamente, esses alunos mantêm, tanto de um curso quanto do outro, mantêm essa formação que é bastante próxima. Ao final do curso do bacharelado, os alunos devem produzir um TCG, né, um trabalho de conclusão de graduação, que venha a ser um produto de pesquisa preferencialmente já, né, pautado pela metodologia específica da história, ou seja, se utilizando de fontes primárias para a produção e análise, né, para a produção dessa pesquisa. E ao concluir esse curso, o aluno pode requerer o seu reingresso na licenciatura e aí complementar as disciplinas que lhe faltam da licenciatura e também sair com a diplomação em licenciado em História. Acho que, em termos gerais, a apresentação do curso é essa. Eu passo a palavra para o professor Francisco fazer a apresentação do curso de licenciatura. Muito obrigado, professora Mariana. Bom, o curso de licenciatura ao qual atualmente eu coordeno, junto com a professora Nikênia Costa Viter, que é a minha substituta, ele tem a duração de 4 anos, ou seja, 8 semestres. É um curso já com uma trajetória dentro da instituição. Antes de existirem 2 cursos, havia um outro formato para o curso de História, que englobava essas 2 titulações de uma maneira distinta, portanto, acaba que dentro da memória institucional, o curso de História e Licenciatura tem uma trajetória mais antiga. Nós atualmente temos como avaliação 4 estrelas, uma avaliação boa, estamos sempre trabalhando, o corpo docente sempre trabalhando no intuito de melhorar cada vez mais o curso, trazendo o que há de mais novo, o que há de melhor para a formação dos nossos alunos e alunas, que, como a professora Mariana disse, é uma formação, esse esforço reverbera também com igual força no curso de bacharelado, pois o corpo docente atua praticamente todo nos 2 cursos, né? Como especificidade da nossa formação, né, na licenciatura, nós temos as disciplinas práticas, eu gostaria de destacá-las, as práticas em ensino de história, que são disciplinas nas quais os alunos e alunas têm um primeiro contato com a escola, para entender esse espaço escolar, como esse espaço se insere na comunidade, como essa comunidade influencia também na escola. Nós temos as disciplinas propriamente de prática de ensino, e aí uma coisa bem interessante que são disciplinas que se dividem em disciplinas de prática de ensino em espaços formais, ou seja, os vários níveis de formação escolar da educação básica, fundamental, e a prática de ensino de história em ambientes não formais, ou seja, é possível que esse professor, essa professora de história atue, e não só possível, como desejável, que atue em espaços que não sejam a escola. É possível a atuação desse docente, dessa docente, num espaço da comunidade, de uma associação de bairro, de uma associação de profissionais, e assim por diante. Nós contamos também com disciplinas de formação teórica nesse núcleo específico, né, voltadas à didática do ensino de história, e aí muito auxiliados, né, colaborando profundamente com os colegas e as colegas do Centro de Educação da UFSM, que tem experiência e habilitação para pensar e discutir e ensinar essas questões relacionadas
ao ensino da história, né, a essas especificidades do ensino da disciplina História. Contamos com um laboratório específico do ensino de História, o LE, Laboratório de Ensino de História, aonde, por exemplo, nós temos livros didáticos que são aproveitados não apenas nessas disciplinas específicas da formação da licenciatura, mas em várias disciplinas do núcleo comum. E a instituição apresenta também, oferta para os alunos e para as alunas, uma série de programas voltados para pensar, pesquisar e atuar no ensino, no caso, o ensino de história. Eu vou apontar aqui o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e o Residência Pedagógica, né, que são projetos, como o próprio nome diz, que ofertam bolsas para que esses alunos, sob a tutela dos coordenadores de cada programa, e coincidentemente nós temos aqui conosco a coordenadora da residência pedagógica, que é a professora Mariana, possam não apenas observar, mas começar a ter uma inserção de fato na prática docente do ambiente escolar, cada qual com a sua especificidade. E temos também o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, que é mais um desses programas que tem como objetivo fomentar essa formação profissional do docente e da docente em História. Professora Mariana. Muito bem. Vou retomar a palavra aqui para passar um pouquinho nesse site do Descubra, onde se pode encontrar algumas das coisas que nós já mencionamos e que vale a pena olhar, como, por exemplo, aqui vocês têm algumas imagens do LASCA, que é o nosso Laboratório de Arqueologia, Sociedades e Cultura das Américas. O LASCA, ele fica no centro de Santa Maria, ao lado é uma casa antiga, muito bonita, muito bem preservada, exatamente ao lado da antiga reitoria, onde ainda funciona o curso de Direito. O LASCA, ele tem todo um patrimônio preservado e exposto, né, uma exposição permanente, e também desenvolve uma série de atividades com escolas e com a comunidade em geral, no sentido de valorizar o patrimônio arqueológico e também de divulgar o conhecimento ali produzido. Nesse link aqui, vocês podem conhecer um pouco dos nossos grupos de pesquisa ou grupos de estudo. Os nossos professores e professoras, eles coordenam grupos de estudo ou grupos de pesquisa que são direcionados para as suas áreas específicas de atuação, de investigação. Eu vou passar rapidamente por eles, mas é só para se ter uma ideia geral, né, da variedade, da multiplicidade de possibilidades de pesquisa dentro do campo da história. Então, nós temos um grupo que se chama História Platina e que, portanto, né, pesquisa temáticas voltadas à região do Prata. O Prismas, que pesquisa temáticas relativas à história da ciência e da religião. O GEPA, que é um grupo de estudo sobre o período do pós-abolição. O Virtu, que é um grupo de história medieval e renascentista. O GEMAN, grupo de estudo sobre o mundo antigo mediterrâneo. O GEUMA, que é o grupo de estudos de extensão Universidade das Mulheres. O LASCA, do qual eu já falei, que é o Laboratório de Arqueologia. O Stadium, que é o grupo de estudos de história do esporte e das práticas lúdicas. O PENSE, que é um grupo de estudo de ensino de história. Horizontes Atlânticos, que é um grupo de estudo sobre a Iberoamérica moderna. O Margem, que é um grupo de estudo sobre história do crime. CLIO, Núcleo de Estudo sobre Memória e Educação. O GEIC, que é de História Intelectual. O História Social do Século XIX, que trabalha com temas como história agrária, hierarquias sociais, história da família, fronteira, história urbana, construção do Estado no Brasil. TUPAC, que é de Turismo e Patrimônio Cultural. E chegamos à última página, que tem o GEPAX, que é o Grupo de Estudo de Pesquisa em Cultura, Gênero e Saúde. O Mundos do Trabalho, que trabalha justamente com história do trabalho, movimentos
nesse sentido, e o Kairos, que é um grupo de pesquisa sobre trabalho, educação e políticas públicas. Esses grupos de estudo e grupos de pesquisa, eles funcionam de maneira distinta, mas, em geral, eles mantêm reuniões que são periódicas, reuniões que são abertas, né, a convite e a organização dos coordenadores da pesquisa, dos professores e das professoras, reuniões essas onde os alunos podem participar como ouvintes, como debatedores de texto, e também podem acabar se engajando nos projetos de pesquisa dos professores e das professoras, de forma voluntária ou, com sorte, com também uma bolsa de iniciação científica. Do que nós mencionamos também anteriormente, vale a pena mostrar os nossos espaços, o LASCA que eu já falei, e o LÉ, que o professor Francisco mencionou, que é o Laboratório de Estudos em História, né, o nosso laboratório de ensino, é um espaço bem bacana, onde os alunos pré-pandemia, né, podiam e poderão, em breve, frequentar, trocar experiências de aula, de pesquisa, onde eles têm um lugar de convivência e também um acervo ali bem interessante para pesquisa e estudo. Esse aqui que eu queria também mostrar, que é os grupos de extensão, ou melhor, os projetos de extensão. Os projetos de extensão, eles têm uma característica de terem, em geral, uma duração mais curta do que os projetos de pesquisa. Então, muda muito. Aqui a gente trouxe alguns, mas é possível que ano que vem já existam outros e alguns já estejam finalizados. Esse projeto de extensão é um grande projeto de extensão que nós temos e que envolve quase todos os professores e um número bem grande de alunos e alunas também, que se chama Mais História, por Favor, que é um projeto de história pública, ou seja, um projeto que tem por objetivo popularizar e divulgar a produção de conhecimento historiográfico. Nesse sentido, o projeto ele se comunica com a comunidade através de redes sociais, de Facebook, de Instagram, mas fundamentalmente de Twitter e fundamentalmente através dos podcasts, que são muito interessantes, tem uma procura, né, uma escuta de um número bem substantivo de pessoas. É um projeto de extensão do qual a gente se orgulha muito e assim faz uma propaganda bem feliz, porque ele tem um alcance bastante interessante. O FSM Resolve, que foi um outro projeto de extensão no qual alunos e alunas se envolveram para ajudar estudantes que estavam fazendo o Enem a estudar, enfim, e a resolver questões do Enem para as provas. Um outro projeto de extensão, que é o Programa Patrimônio Histórico, Memória, Educação e Preservação, que atua na região da Quarta Colônia, também um projeto que envolve questão de meio ambiente, além de educação e preservação, projeto esse que hoje tem uma derivação muito importante, que é o Programa Geoparques, apoiado pela Unesco, que acontece na Quarta Colônia e que é coordenado por uma das professoras do curso, a professora Maria Medianeira. Aqui um outro exemplo de projeto de extensão, que foi uma produção de jogos de ensino de história, que foi todo ele desenvolvido junto às comunidades escolares e depois o material produzido foi retornado a essas comunidades na forma de curso e de publicação, de distribuição gratuita. Um outro podcast que também faz parte de um projeto de extensão são os Diálogos Olimpianos, que é um podcast de história antiga, e o Wiki Medieval, que é um wiki, né, como um Wikipedia, do Virtu para a construção e difusão do conhecimento sobre história medieval. Então, esses projetos de extensão, alguns já estão concluídos, outros estão em andamento, e certamente ano que vem teremos novos, porque, como eu disse, os projetos de extensão eles têm essa duração um pouco mais breve do que os projetos de pesquisa. Quero ainda mostrar eventos, que são eventos permanentes do curso, o CONEPEC, que é o Congresso de Ensino, Pesquisa, Extensão e História, todo ele organizado pelos e para os alunos e alunas do curso.
um evento muito bem organizado, é um evento de excelência e que tem a organização dos alunos, fundamentalmente, sempre com muito êxito, com muito sucesso. E o outro grande evento que nós sediamos é o CIRIS, que já teve duas edições, que é um evento internacional, Congresso Internacional de História, e que também foram 2 edições de bastante êxito e que logo deverá ter uma terceira edição também. Por fim, eu apenas gostaria de mencionar, depois já passo também a palavra para o Francisco e para os alunos que podem desenvolver isso um pouco melhor, vou deixar isso aberto aqui, que é o nosso diretório acadêmico, né, onde os alunos se reúnem e se organizam e que contribuem demais para esse curso, para esses cursos, né, tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado. Os nossos alunos, como dizia uma professora nossa, são o que nós temos de melhor. E é em função deles que muitas coisas se realizam aqui, se realizam muito bem, não é? Então, acho que é isso. Devolvo a palavra ao professor Francisco. Antes de passar a palavra aos nossos alunos, só queria ressaltar, sublinhar uma questão que é o curso de História tem um compromisso muito grande com o tripé que norteia a atuação de uma universidade pública, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Como vocês puderam ver, nós temos vários grupos de pesquisa que também estão engajados com o ensino e com a extensão, projetos de extensão e projetos de ensino, e nós buscamos, de uma maneira geral, tanto os professores, professoras, alunos e alunas, fazer com que todos esses eixos dialoguem entre si. Ou seja, essas ações extensionistas, as preocupações sobre o ensino, elas tanto reverberam na sala de aula dos cursos, como também tudo isso que é produzido chega à comunidade e estamos sempre abertos e em diálogo constante com essa mesma comunidade. Então, isso é uma característica bem legal do curso e que nós esperamos que vocês aí que estão nos observando possam em breve fazer parte desse grande esforço. Assim, a gente gostaria também de passar a palavra para os nossos alunos, para que eles falem um pouco para vocês como é essa experiência de ser um graduando em História, tanto para quem, no caso do Diogo, está cursando nesse momento, como no caso do Francisco, já é formado e atua na área. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para o Diogo e agradeço muito a ele ter topado participar desse bate-papo com a gente. Diogo, é com você. Obrigado, professor. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Diogo Della Justina do Amaral. Eu sou aluno do curso de bacharelado em História. Atualmente eu estou no 2º semestre. E eu venho de um contexto, né, do ensino médio, do meu 3º ano sendo feito online. E agora o 1º e o 2º semestre continuaram sendo online também, por conta da pandemia, mas as experiências que a gente teve ao longo desse tempo, de qualquer maneira, engrandecem a gente, ainda mais quando, num momento, no contexto do mundo que, né, as ciências humanas, a história, filosofia, sociologia, estão sendo tão atacadas e desconsideradas. E o principal ponto que eu sinto que eu engrandeci é também no entendimento do que é história, porque no ensino médio, assim, por mais que a gente estude sobre, parece muito que história é uma questão de opinião, do que eu acho que aconteceu, ou então uma coisa muito de data, uma coisa muito específica de data e de acontecimento, em tal ano aconteceu tal coisa. Sendo que não, história, o campo de pesquisa em história é absurdo, tem muitas áreas que cada pessoa pode se interessar, né? A professora Mariana apresentou os grupos de estudo, e é uma ciência. Então, claro que tem todas as suas particularidades, né, que a gente precisa estudar bastante, se aprofundar bastante nesses assuntos para poder ter realmente uma opinião sobre o assunto, não ser só uma coisa que, enfim, tirou das vozes da cabeça. E o que eu particularmente, no que eu mais me interesso é história antiga e também história medieval,
E uma coisa que eu quero fazer no futuro é pesquisar em educação, que é uma coisa que me interessa bastante também, até porque eu quero ser professor eventualmente, né? E... Dei, congelei. Tá. E... assim, o que eu realmente espero é que o Descubra consiga proporcionar a vocês, assim como proporcionou a mim em 2019 e 2020, que foi quando eu participei desse evento, que é para mostrar para as pessoas, fazer elas se interessarem por esses cursos, que, né, desenvolva mais o interesse por o curso que você mais quer, nesse caso, História, né, e também para fazer um fortalecimento da área, que, como eu disse antes, está sendo atacada, e nada melhor do que chamar mais gente para participar e desenvolver mais coisas sobre nossa disciplina. Então, acho que no mais é isso. Até porque eu estou no segundo semestre, então eu não experienciei tanta coisa. Como a professora mostrou, a gente tem as salas de recreação, que para mim, com certeza, a melhor parte vai ser o café, né? Enfim. E no mais, eu acho que a defesa da história não é só falando que alguém tem que pesquisar sobre história. A gente tem que engajar e defender e participar também da história ativamente para realmente defender e fortalecer essa que é uma área tão importante, mas que está sendo tão desconsiderada ultimamente. Então, mas é isso. Qualquer comentário, estou à disposição. Muito obrigado, Diogo. Então, agora a gente vai ouvir um pouco de alguém que já está formado e atuando, o egresso Francisco Santini. Muito obrigado pela disposição em colaborar. A palavra é sua, Francisco. Boa tarde, né? Como falou o professor antes, boa noite, bom dia para eventualmente quem estiver assistindo nesses horários. Agradeço muito pelo convite, né? Porque para mim é um grande prazer, né? Estar aqui de novo com os meus professores, né? Da graduação e também da pós-graduação. E também agradeço, né? A quem, né? Eventualmente estiver prestando atenção, né, nas minhas palavras. O que eu posso falar sobre a minha trajetória, né, com o curso de História? Bom, talvez se perceba que eu não seja de origem brasileira, né, então eu me mudei para o Brasil faz 13 anos, nasci na Itália, com 22 anos passei a morar aqui. Entre idas e vindas, eu decidi, justamente, não por acaso, estudar história, porque aqui no Brasil, sobretudo graças às universidades federais, eu acredito que seja, ainda hoje, né, mais estimulante, assim. Tenha mais possibilidade também, mais humanidade, assim, nos relacionamentos entre professores, alunos e os projetos, né, que vêm surgindo. Então, minha trajetória começou em 2012, com vestibular na UFSM, e cursei o antigo curso de História, que era bacharelado e licenciatura junto, tanto que hoje eu sou graduado, depois de 5 anos, né, em bacharel e licenciado. Portanto, eu segui essas duas linhas dentro, né, contemporaneamente, de professor e pesquisador, apesar de que a gente sabe que até de outras áreas, a gente está na universidade um dia ou outro, provavelmente, né, vai ter que encarar a situação de professor, né, então é muito importante ver esses dois pontos de vista, e apesar de hoje ter os cursos, né, em duas linhas separadas, como disse a professora, o núcleo em comum ainda é grande, né, e não, é impossível que não se conversem, né. Então, eu posso dizer que a minha experiência foi ótima, assim, não é, já quando eu comecei a estudar, o corpo docente oferecia, que é para mim, não só as estruturas da Universidade Federal, né, da Santa Maria e tudo mais, mas o corpo docente já oferecia um grande conteúdo, né, tanto do ponto de vista da história, que, como o Diogo falou, é apresentada como uma ciência séria, que não somente, né, é um conjunto de datas e eventos, ou de meras opiniões, né, de senso comum, mas de modos, sim, diferentes de encarar determinadas situações do passado, né, mas de forma séria, né, que seja por meio de documentos, que seja por meio, né,
de literatura, enfim. E aí eu quero dizer que hoje o curso de História, porque apesar de eu ter me formado, eu depois concluí o mestrado há pouco tempo, né? Então passei também por essa parte da pós-graduação. Obviamente eu estou em contato sempre, né, com o corpo docente, né, com os outros alunos, meus colegas, etc. E o curso, posso dizer que só melhorou. Então, agora hoje tem um corpo docente que inclusive mais variado do ponto de vista das pesquisas, dos períodos tratados, das fontes, das metodologias. Então, se no meu período a gente batalhava um pouco para ter que, né, estudar determinados períodos, né, então se tivesse algum ponto fraco podia ser nesse sentido, hoje em dia não há mais essa dificuldade, porque além do corpo docente preparado, de fato é variado e, digamos assim, qualquer tipo de vocação, né, de pesquisa, ou que seja de ensino, que um aluno venha a ter, com certeza pode ser tratada, preenchida, enfim, e trabalhada com os professores. E, obviamente, também todo o corpo de funcionários, as estruturas, os laboratórios que a professora Mariana e o professor Francisco mencionaram, né? Tanto que eu faço parte já desde a graduação, já fiz parte de vários grupos de pesquisa, estudo, né? E hoje faço parte do grupo do Virtu, né? Tem aqui a camiseta, que é de estudos medievais e renascentistas, né? Também, digamos que mesmo de forma mais alternada, faço parte ou participei do Margem, que é grupo de pesquisa em história do crime. Bom, e que eu posso dizer é que, claro que o curso de história me deu, a minha paixão, né? A história é a minha paixão. Então eu, obviamente, fiz isso com um grande prazer, o fato de estudar, né? De cursar as várias cadeiras e começar a pesquisa, o ensino, né? O que eu posso dizer, porém, é que, além de tudo isso, a seriedade com que são tratados as várias disciplinas e os conteúdos, sobretudo na questão aí da licenciatura, né, mas também no bacharelado, a gente adquire ferramentas de pesquisa, de humanas, de valores também, enquanto professores, né, na parte da licenciatura, ferramentas que propiciam, depois permitem ao aluno, né, seja de qualidade for, né, se tornar, né, uma pessoa mais, não digo uma pessoa melhor, assim, parece uma coisa de senso comum, mas um profissional sério, que pode atuar, obviamente, dentro da área da história, mas, eventualmente, se vem a ter outro tipo de vocação, tem também as ferramentas, os instrumentos que lhe permitem de atuar de forma profissional e séria dentro de uma área de ensino ou de pesquisa, que são coisas que só se adquirem cursando, né, uma graduação, né, no mínimo, no caso, mesmo que seja licenciatura ou bacharelado. E, de fato, eu hoje atuo, né, com sucesso, entre aspas, porque os meus alunos, né, o que eu aprendi na faculdade com os professores que estão aqui presentes, assim, eu até venho aplicando, né, porque a gente é assim que funciona, né, com as nossas peculiaridades, e atuo como professor de faculdade, né, numa faculdade particular, na Antônio Meneghetti Faculdade, e então eu, além de agradecer, né, tudo que foi, né, que eu aprendi com os vários professores, que muitos que não estão aqui, obviamente, né, eu realmente não tenho como não aconselhar, digamos assim, um aluno que está em dúvida, ou às vezes entre uma universidade e outra, um curso e outro, não posso como não ter, sobretudo hoje em dia, como não aconselhar, como confirmar assim, a grande qualidade que tanto a licenciatura quanto o bacharelado em História da UFSM tem. É algo que é inegável, digamos assim, com todos os problemas que possa ter, né, hoje em dia com a pandemia, que são de todos, né? Então, mesmo assim, espero que em breve também todos possam voltar de forma presencial, mas, enfim, a minha trajetória mais ou menos é essa, e eu fico à disposição, qualquer pergunta ou coisa que eu não tenha abordado, e agradeço de novo.
Muito obrigado, Francisco. Uma coisa que eu esqueci de falar na minha apresentação e que surgiu na fala dos nossos alunos é que a formação, como as formações são muito próximas, tanto dos alunos e alunas do bacharelado quanto da licenciatura, a questão, pensando especificamente da licenciatura, da docência e da pesquisa não se separam, né? Os professores e professoras que nós formamos são também pesquisadores e pesquisadoras, né? É um dos pilares do nosso curso de licenciatura, a ideia de que o ensino e pesquisa são duas atividades indissociáveis. Eu queria sublinhar isso também. Professora Mariana. Eu quero agradecer as falas do Diogo e do Francesco, e da fala do Diogo me chama muito a atenção, porque é uma fala que diz muito do período que a gente está vivendo, ou seja, de um aluno que entrou no curso, um curso que é presencial, entrou no curso no formato remoto, né, no que que a gente tem chamado de rede, que é a forma como a universidade está trabalhando durante a pandemia, né? É sempre bom dizer que nós não paramos nunca, que nós continuamos trabalhando muito e mais, inclusive, em função do trabalho remoto, e o Diogo entrou nesse contexto. Então, é um aluno que certamente tem muita expectativa de tudo que ainda está por ser visto, né, Diogo? Agora, ao mesmo tempo, a fala do Diogo e a fala do Francesco se encontram num aspecto que eu, pessoalmente, agradeço muito a fala do Francesco, as palavras do Francesco, porque remetem a um aspecto que eu acho que caracteriza muito também os nossos cursos, que é o quanto os nossos professores e professoras são profissionais envolvidos e comprometidos com o que a gente faz. A gente, durante esse período de ensino remoto, a gente procurou acolher e atender os nossos alunos, diminuir ao máximo a evasão, a permanência nas disciplinas, né, tentando realmente trazer para o curso, acolher para o curso, o que também era novo para a gente, né, esse formato remoto. E o Francesco, quando fala da gente, né, fala com de certa forma, com esse carinho também, né, de alguém que foi sempre bem acolhido e atendido, né, nas suas demandas de pesquisa enfim, né, dentro do curso. E o fato dessa apresentação dos cursos estar sendo feita junto, né, embora sejam dois cursos distintos, ela também diz muito da forma como a gente se organiza e da forma como a gente se entende. De fato, esses cursos originalmente eram só, né, como falou o professor Francisco, e a gente, por uma imposição legal, precisou fazer essa separação entre a licenciatura e o bacharelado, mas a maneira como a gente entende que a formação de um professor de história acontece como disse o professor Francisco, de um professor que é pesquisador da área de ensino de história. Para a gente é indissociável essas duas atividades. E, por outro lado, a forma como a gente entende a formação de um pesquisador de história também é de um sujeito que precisa estar habilitado a comunicar a sua pesquisa, né, a trazer a público a sua pesquisa, e isso requer habilidades que têm muito a ver com a licenciatura no que diz respeito a essa comunicação de conhecimento, divulgação, né, ensino propriamente dito. Então, dizer àqueles e aquelas que nos assistem que os cursos também têm, enfim, não é nosso, mas há um programa de pós-graduação em História, no qual o Francesco estudou, que oferece mestrado e doutorado em História aqui na UFSM, ou seja, os nossos egressos podem continuar conosco, estudando conosco nas suas formações continuadas após a conclusão dos seus cursos. E no mais, acho que era isso. Agradecer quem esteve conosco até agora. Esperamos ter despertado interesse ou renovado o interesse nos cursos de História, Licenciatura e Bacharelado. Então, eu também, nesse encerramento, agradeço muito a disponibilidade e o interesse em participar dessa atividade que é tão importante para o curso, mas, acima de tudo, para a universidade, né? Uma das várias formas que a universidade, a UFSM, como se comunica com a sua comunidade. E agradeço muito ao Diogo, ao Francisco, que trouxeram as suas experiências, as suas percepções sobre os cursos.
né? E agradeço a todo mundo que acompanhou, todas e todas que acompanharam. Convido vocês a pesquisarem sobre o curso, verem as nossas páginas, redes sociais, um pouco do trabalho dos nossos e nossas professores, docentes. E sempre que eu participo, já tenho participado do Descubra há um tempo, né? Uma coisa que é sempre muito bacana, que agora, nesses 2 anos, não foi possível, é rever alguns rostos, né, que a gente encontra durante o Descubra depois como nossos alunos. Ainda que eu não tenha a oportunidade de identificar vocês quando vocês tiverem ingressado no nosso curso, eu espero que vocês falem, né, como sempre acontece, professor, eu tive lá, eu vi, como o próprio Diogo comentou mais cedo, eu assisti a programação, e é isso, né, a gente espera muito que aqueles que têm algum interesse reavivem esse interesse, que aqueles que não tenham criem o interesse em fazer história, e que a gente encontre todas e todos no curso, e oxalá que a pandemia nos permita que seja presencial o mais rápido possível. Então é isso, muito obrigado, pessoal.